Então, paz sejam com todos. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula do nosso preparatório para os coordenadores doutrinários locais do CEJAR. Nós estamos estudando o primeiro tema dos 7 temas do CEJAR, que é a santificação, a imposição da santificação do domingo. Para estudarmos a imposição da santificação do domingo, nós precisamos saber quem é que vai impor o domingo para as pessoas guardarem no lugar do sábado, né? Respeitando a vontade de Deus. E para entender isso, nós precisamos compreender as profecias das bestas proféticas, porque quem vai impor a guarda do domingo vai ser a besta. Então, para entender a besta, nós temos que estudar 2 capítulos. Nós estamos estudando o capítulo 7 do livro de Daniel, e nós estudaremos o capítulo 13 do livro de Apocalipse. É um estudo bem tranquilo, né? Embora profético, a gente está fazendo de uma forma bem sossegada, né? Bem aos pouquinhos, versículo por versículo. E nós já tivemos 3 aulas. A primeira aula, para quem não perdeu, eu estou fazendo essa introdução porque muitos aqui estão participando pela primeira vez. A primeira aula que nós tivemos foi falando por que Deus usa símbolos nas profecias, por que ele fala através de parábolas, de coisas misteriosas. E a segunda aula que nós tivemos foi já entrando no primeiro versículo da profecia, que era falando sobre os ventos, o que significavam os ventos na profecia. Essas 2 primeiras aulas estão disponíveis no canal da igreja no YouTube, e quem quiser pode assistir lá a qualquer momento. E hoje nós vamos iniciar a terceira aula falando sobre o grande oceano, tá bom? É um dos elementos dessa profecia. Antes de começar, nós vamos fazer uma oração, pedindo a presença de Deus em nosso meio. Eu convido a todos que puderem, né, se colocarem de joelhos nesse momento, para buscarmos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, humildemente, para te agradecer pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Que honra que é, Senhor, poder conhecer os teus mistérios, os teus símbolos, fazer parte do seu povo e entender o que nos aguarda pela frente. Senhor, mas nós não conseguimos revelar essas verdades, né, compreender essas verdades que foram reveladas se o Senhor não nos ajudar. Então nós te pedimos a presença do Espírito Santo neste estudo, aquele que o Senhor envia para que possa abrir a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, da mesma forma com que o Senhor enviou para abrir a compreensão a Daniel sobre essas profecias. Envie também para que nós possamos compreendê-las da melhor forma possível. Não deixe que as palavras ditas aqui sejam do meu coração, do coração das pessoas que participam, mas que seja o Senhor a nos guiar. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá, vamos dar início ao estudo sobre o grande oceano. Por que nós vamos estudar o grande oceano? De onde o irmão Júnior tirou isso? O irmão Júnior está ficando doido ou a gente tem algum motivo? Então, para isso, eu vou pedir para nossa irmã, a nossa coordenadora de Araguatins, irmã Bruna, para que leia Daniel 7, versículo 2, e diga para a gente o que está escrito lá, Daniel 7, 2. Tem na tela, mas todos os que quiserem e puderem, por favor, peguem suas Bíblias, tá, para acompanhar esse estudo. Daniel 7, 2, o que diz, irmã Bruna? Em minha visão, à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu, agitando o grande oceano. Muito bem, mamãe. Então, nós estamos estudando que o profeta Daniel começou a ter uma visão de noite, e durante essa visão, esse sonho dele, ele observou 4 ventos do céu, 4 ventos do céu que estavam agitando o grande oceano. Nós estudamos na semana passada que os ventos, 4 ventos do céu, significam as guerras que são permitidas, enviadas ou contidas por Deus. Então nós vimos que esses ventos estavam agitando o grande oceano. Então, se nós já entendemos o que são os ventos, que são as guerras, agora nesse momento nós precisamos entender o que é esse grande oceano, para compreender melhor essa profecia. Então, nós vamos partir por 2 perguntas base. Primeira pergunta: o que significa o grande oceano nas profecias? Essa vai ser a primeira pergunta que nós vamos buscar responder nessa noite. E a segunda é: o que significam 4 ventos do céu agitando esse grande oceano? Muito bem.
Então vamos lá. Muito obrigado, irmã Bruna, pela sua leitura. Vamos estudar então o primeiro questionamento. O que significa o grande oceano nas profecias? E significa o seguinte: aqui nós vamos estudar o significado, mas não vamos estudar apenas o significado, vamos embasar. Como é que eu consigo provar na Bíblia que realmente tem esse significado? Então, o grande oceano, né, nas profecias, o grande oceano ou mar, ele representa os muitos povos, nações e línguas. Ou seja, ele representa as nações que se amontoam em grande quantidade. O oceano, o mar, é um conjunto de águas que cobre uma grande expansão, né? Então, o mar, o grande oceano nas profecias, ele representa essas nações que se amontoam em grande quantidade, pela extensão do mundo. Imagina o grande dilúvio aí, muitas águas espalhadas pelo mundo. Assim são as grandes nações. E se agitam de um lado para o outro, de forma desordenada e caótica. Então nós temos aqui os povos sendo agitados de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas o irmão Júnior tirou isso da cabeça dele? Ou existe algum fundamento para a gente estar estudando isso, né? Para dizer que é isso. Então agora nós vamos estudar por que, né? Como que eu consigo comprovar na Bíblia que o grande oceano ou o mar nas profecias significam povos, nações e línguas da terra. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro versículo, Isaías 17:12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Aqui no caso já começa a identificar, né? Dentro da pergunta que inicia, então que já começa a dar explicação, né? Ai do bramido do mar, já faz a comparação e dando a identificação do bramido do mar com o bramido das pessoas, que rugem as nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Então já está dando a indicação e a comparação, que o mar, né, a água, ela identifica que é, assim como você falou, uma grande metrópolis, grande acúmulo de pessoas ao mesmo local. É isso daí. Perfeito, meu irmão, é isso aí, muito bem. Então é uma boa comparação, né? O barulho, o bramido das grandes ondas do mar, dos mares, é como o bramido das nações. Muito bem. Então nós vimos aqui o versículo que o irmão David leu, Isaías 17:12, nos explicando que há um comparativo entre o barulho das pessoas, das nações, com o barulho das ondas do mar, das águas. Vejamos então o que diz Isaías 57:20. Diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Então, aqui fazendo mais uma vez a comparação, né? Falando um pouco, né, sobre os ímpios, né? Que os ímpios são como o mar bravo, né? O mar bravo, como a gente sabe, é aquele mar agitado com muitas ondas, né? E ondas grandes. Então é uma comparação dos ímpios, né? Os ímpios também são a mesma coisa em querer fazer maldades, né? Fazer as coisas erradas. Eles também têm essa mesma força que o mar tem, né? Quando está bravo, né? Quando está bem agitado. Então, mais uma vez, mostrando, né, que as águas, né, o mar representa mesmo povos, porque ímpios, né, são povos também, né? São multidões. Então, mais uma vez, eles mostrando que realmente o mar representa, né, porque fez a comparação, né, que os ímpios são como o mar, né, então, mostrando que realmente as pessoas, né, povos são representativos de mar, nas profecias. Muito bem, Demetrios. E a gente vê aí os ímpios, né, principalmente os ímpios, as nações ímpias, que elas são agitadas para lá e para cá, são bravas como o mar, né, então elas não se deixam controlar por Deus, e aí fica esse agito. Muito bem, vejamos então o que diz 2 Samuel 22, 17 e 18. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo,
e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Quando fala desde o alto, me enviou, né? As pessoas que são, no caso aqui, são os escolhidos, né? Eles já vêm, eu acredito que já são escolhidos desde essa geração, né? Desde o seu intento de estar aqui no mundo. Me tirou das muitas águas, como está dizendo, né? De povos, línguas e nações, na verdade, do mundo, né? Me tirou do mundo e livrou-me do poderoso inimigo, que é Satanás, né? E daqueles que me tinham ódio, que é os inimigos de Deus, né? Porque eram mais fortes do que eu. Eram, não é mais, né? Quando a gente fala eram, é porque está no passado. É algo que já passou. Então, é mais ou menos nesse sentido de que os escolhidos por Deus, né, vão ser tirados do mundo e vão ser libertos, né, do grande inimigo e daqueles que seguem ele, né, que tem ódio dos escolhidos de Deus. Mais ou menos por aí que eu entendi. Não sei se é isso aí. Amém, muito obrigado, Bruna. Então é isso aí, né? Aqui Daniel, não, aqui Davi, ele está falando sobre como Deus livrou ele das mãos dos seus inimigos, né? Então a gente vê na Bíblia, lembra que a gente sempre conversa nos outros estudos que é muito importante nós compreendermos qual é o contexto do pensamento das pessoas daquela época. A gente vê aí, né, Davi já tinha esse mesmo pensamento, esse mesmo costume de analisar os inimigos, os povos, né, que se rebelavam contra ele, seus inimigos poderosos, como muitas águas. Então, mais uma vez, nós vemos a palavra de Deus mostrando que as pessoas, os ímpios, essas multidões dessas nações, elas são águas, certo? O que diz Apocalipse 17:15? Aqui diz assim: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Então, aqui a gente vê a revelação que Deus deu ao seu anjo, que passou para João, e ele explica para João. A gente já entendeu sobre as simbologias, porque que Deus usa simbologias para proteger a sua palavra. Ele explica para João sobre o significado de oceano, águas, né, que são povos e nações, né, o mundo. É isso. Muito bem. Lembrando que qualquer um que quiser comentar ou fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pessoal, fica à vontade que esse é o momento, tá bom? Muito bem, irmão Paulo. Então aqui é um dos versículos mais claros que nós temos na Bíblia, explicando de fato o que significam as muitas águas, o oceano, o mar, né? O próprio anjo aqui está revelando, né, que as águas que viste na profecia, né, de Apocalipse 17:15, onde se assenta aquela prostituta da besta escarlate, né, são os povos, multidões, nações e línguas. Os povos, né, porque são os reinos, né, as nações, multidões, né, muitas pessoas, nações, os países, os reinos, esses povos, né, e línguas, porque são idiomas diferentes, cada um falando seu idioma. Então, por isso que as águas significam povos, multidões, nações e línguas. Perfeito. E o que diz Salmo 144, 7 e 8? Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Aqui é um pedido, né, para Deus, né, nos livrar e nos levar, né, dessa multidão, desse povo dos ímpios, né, tirar a gente do meio deles. E é isso que eu entendi. Perfeito, irmão Nicole, muito bem. Esse versículo está bem ligado àquilo que a irmã Bruna leu sobre Davi falando, né?
sobre nos livrar, nos tirar do meio das muitas águas, porque essas águas, sendo nações, povos desse mundo, elas são inimigos do povo de Deus, ímpios, né? Então nós precisamos ser tirados dos meios dela, né? Livrados dela, como uma pessoa que está se afogando, ser salvo por Deus do meio desses povos. Muito bem. E o que diz Salmo 65, 7? Que aplaca o ruído dos mares e o ruído das ondas e o túmulo dos povos. Então aí, se a gente for pegar pelo contexto da história dos Salmos, né, mas Davi agradecendo a Deus, né, mostrando o grande poder que Deus tem, né, e dizendo o quê? Que é aquele, né, que Deus é aquele que apara com o ruído dos mares, né, que tira os ruídos dos mares, das ondas, né, e o tumulto dos povos. Então, Deus é aquele que acalma também, é como o Ju falou no começo, né, Deus, que o vento através, né, o vento é o que faz as ondas, né, que faz o mar se agitar. Então, Deus permite, Deus faz ou Deus aplaca, né, Deus não deixa acontecer. É a mesma coisa, né, então Deus, ele acalma também os mares, né, ao mesmo tempo que o mar também se agita, né, os povos, né, as nações, né, se agitam, Deus também faz com que se acalme, né, para que não haja uma coisa tão grande também, podemos dizer assim também, né, acalma com esse tumulto dos povos. É mais ou menos isso que quer dizer aqui. Por mais que o mar ele seja grandioso, por mais que o mar seja agitado e possa nos afogar, nós não precisamos ter medo, porque nós temos um mais poderoso, né, que aplaca o ruído desses mares, né, os seus barulhos e as suas ondas, né, que significam, aí o próprio versículo já explica embaixo, né, que significa o quê? O tumulto dos povos. Então, mais um versículo que nos ajuda a compreender que mar, oceano, está ligado aos povos. E o que diz Salmos 89, do 8 ao 10? O Senhor Deus dos exércitos, que é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o impétuo do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Aqui está falando do Senhor dos Exércitos, né? Que é poderoso como tu, com tua fidelidade ao redor de ti, né? Quando as suas ondas tu dominas o ímpeto mar quando as suas ondas se levantam, ou seja, o poder de Deus é maior, né, do que até toda a como se diz, toda a maldade, tudo que vem do mundo, né, mesmo que venham de forma violenta e às vezes que parece ser maior do que o poder de Deus, mas o poder de Deus ele domina todas as coisas, então ele vence, sempre ele é maior, né, sempre é melhor do que tudo que tem aqui. E o que diz Salmos 93, 3 e 4, Davi? Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Como já foi bem explicado aí anteriormente, a representação de muitas águas, né? Mar, a gente aprendeu que são multidão de povos, né? E a gente sabe que Deus é o Criador Todo-Poderoso e domina sobre tudo. Materialmente, a gente viu o exemplo de Jesus, né? Dominando a tempestade lá nos discípulos, acalmando a tempestade com todo o seu poder. E a gente sabe aqui também que Deus domina sobre as nações, né? A gente vê que já se passou muitos impérios poderosos, decaíram, né? Como nas profecias dos animais que vamos aprender. E muitas nações, né? No caso ali, o ruído, né? Das grandes águas, grandes nações, né? Falam, né?
colocam medo em outros, mas Deus é o que domina sobre todos. Então, basicamente é isso. Deus Todo-Poderoso tem um domínio sobre tudo, né? Todas as simbologias que você trouxe, né, Deus sendo mais poderoso do que as nações, do que as próprias águas, Jesus mostrando isso lá, dominando a tempestade. A gente lembra também de Gênesis, quando Deus, havia só água aqui no planeta, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus então faz a separação entre as águas para surgir a terra seca, né? Nós vemos Deus movimentando lá, abrindo o Mar Vermelho, né, para o povo passar. Então Deus domina a todo momento as águas, simbolizando tanto as águas fisicamente quanto também as nações, né, que Deus domina sobre tudo isso. Então nós não precisamos ter medo dessas águas, porque nós temos um Deus mais poderoso que tudo isso. E agora nós vamos assistir um vídeo, certo? Que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas metáforas na Bíblia. E especificamente vai ter uma parte que fala bastante sobre essas águas, tá bom? O canal Bíblia Project, falando sobre as metáforas na poesia bíblica. Muito bem, pessoal. Então, né, vocês puderam assistir esse vídeo, né, que explica, né, como que as águas elas tinham uma simbologia relacionada ao perigo, às nações, às multidões, aos inimigos, né, e como que Deus é mais poderoso que isso e nos salva de todas essas coisas. O pessoal que vai assistir esse vídeo gravado não vai poder assistir, né, o vídeo junto, mas eu vou deixar aqui em cima um botãozinho aparecendo para vocês clicar e assistir esse vídeo que fala sobre essas metáforas do mar, tá bom? Então nós respondemos a primeira pergunta. O que significam o grande oceano, o mar, as muitas águas? Significam povos, nações, multidões e línguas, né? Os muitos povos que são inimigos de Deus e que estão se agitando por esse mundo. E agora, então, nós surgimos aquela pergunta. A irmã Bruna leu pra gente, né, o primeiro versículo que fala: em minha visão à noite, Daniel viu 4 ventos do céu, que a gente já estudou o significado, que são as guerras, agitando o grande oceano. Então, o que significa 4 ventos do céu agitando esse grande oceano? Então, é isso que nós vamos ver agora, a última pergunta. Então, o livro Grande Conflito, na página 439, diz assim: em Apocalipse 17, que o irmão Paulo inclusive leu, um anjo explicou que as águas representam povos, multidões, nações e línguas. E no verso 15, ventos são símbolos de contendas. Então, os 4 ventos do céu a combaterem o mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Então, o que a gente vai ver nessa profecia, né, nesse primeiro versículo, quando a gente lê ele? Nós aprendemos que os ventos são guerras e que o oceano representa as nações e os povos. Então, os 4 ventos agitando o oceano são as diversas guerras e acontecimentos políticos que movimentam as nações e o enredo da sua história. Então, o vento, as guerras agitando o mar, significa as guerras agitando, movimentando a história da humanidade, dos povos e das nações que estão habitando esse mundo. Então, o que nós vamos ver nessa profecia de Daniel 7? O desenrolar de conflitos, né, de guerras que tiveram influência sobre as nações desse mundo. Então, nós agora somos capazes de começar a estudar a profecia de Daniel 7, né, principalmente para começar a compreender agora o próximo passo. Então, esse próximo passo ele vai envolver alguns animais. O próximo passo da profecia de Daniel, que nós vamos estudar a partir de semana que vem, ele vai começar a estudar alguns animais. Mas o ambiente em que esses animais vão aparecer é um ambiente de 4 ventos do céu agitando este grande oceano. Então, eu gostaria de deixar a pergunta para os nossos coordenadores. Como é que vocês podem explicar para mim que significa esse versículo 2 do capítulo 7 de Daniel? O que significa Daniel 7, 2? Daniel 7, versículo 2. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos dos céus agitando o grande oceano. Então, a gente já estudou que os ventos
são contidos, enviados por Deus, ou permitidos, e a gente vê que são ventos dos céus, observar 4 ventos do céu, que saíram do céu, foram enviados do céu para agitar o grande oceano, que seria, como a gente já estudou, oceano, mar, povos, nações e línguas, resumindo o mundo. Aqui, complementando o que o irmão Paulo disse, realmente, né, os ventos, né, representando as guerras e o mar, o grande oceano, as nações. Então, o que Daniel viu ali, né, na sua visão à noite, ele pôde observar, né, que houve um movimento na história da humanidade, né, que forma, numa forma de guerra. Então, ele viu, né, que que ele viu o quê? Vamos supor, ele viu a humanidade guerreando uma com a outra. Então, foi o que ele viu, né? Então, ele usou essa metáfora, né, usou o vento representando a guerra e o mar representando as pessoas. Então, ele viu um grande movimento na história da humanidade através das guerras, né, que ele estava vendo ali. Basicamente, né, como já foi falado pelo irmão Paulo, irmão Demetrios, o profeta Daniel, na visão, não sei se pode se aplicar também aos 4 animais, né, mas basicamente a gente já aprendeu o que é ventos, né, e agitando o grande oceano é o mundo, né, então simboliza as profecias que vão se cumprir também na visão dele sobre esses animais, né? Que a gente sabe que são governos, né? E nisso agitando a terra, né? Vários governos, impérios, né? Se levantaram, vários impérios caíram, e nisso que está agitando o grande oceano, né? Que está agitando a terra, os povos, né? Que foi essas formas de impérios que se levantam e caem, né? Deus permitindo, segurando, né? E os ventos, representação de anjos dele, né? Basicamente é isso. Então é isso mesmo. O cenário que Daniel vai nos mostrar nessa sua visão é um mundo que está sendo agitado por guerras. E quando esse mundo é agitado por essas guerras, né? Porque hoje em dia a gente não tem tanto. A gente vê uma guerra ali, outra ali, mas nós vimos que antigamente quem ia estar no governo, no poder, é aqueles que guerreavam, né, e dominavam o planeta. Então é isso que vai nos mostrar essa profecia, o mundo sendo agitado pelas guerras, né, ventos do céu agitando o grande oceano, é o mundo sendo agitado pelas guerras. Sobre essas guerras que antigamente tinham muito, levantava e caía o império, nenhum império se subsistia, né? Porque a gente sabe que o único império que vai subsistir é o de Cristo eternamente. Mas hoje nossa guerra já é espiritual, né? A gente já não é igual nos dias antigos, né? Que era guerras mesmo. Hoje a maior guerra que tem no mundo é uma guerra espiritual, né? Da verdade contra a mentira. Então, basicamente é isso. A guerra hoje em dia é espiritual, a verdadeira guerra, né? Até porque Deus está contendo, né? Como o irmão Paulo leu em Apocalipse 17, Deus está contendo esses 4 ventos, né? Para que nada de mal nos aconteça agora no fim das eras. Na semana que vem nós vamos continuar os estudos, certo? Nós vamos estudar os animais e eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estão aqui essa noite. E aqueles que nos assistem nessa gravação, fiquem com Deus, um feliz sábado